E vamos apresentar a próxima mentoria. Bora, a gente está com mais uma mentoria imperdível. Nós vamos chamar aqui duas mães atípicas e também uma jovem modelo que vem transformando e mudando o conceito da moda. Eu não vou dizer no Brasil, gente, no mundo. Primeiramente, então, eu quero anunciar ela, a Gabriela Pereira, que vocês já conhecem, ativista dos direitos humanos, com duas pautas principais: mulher negra e famílias atípicas. Ela que também é psicopedagoga em formação, estudante de Libras, palestrante, idealizadora e coordenadora do projeto social Ampara e o canal Família Atípica, escritora, elaboradora do projeto de lei 11.8.449 de 2018, que institui o Dia Municipal da Luta de Pessoa com Deficiência e a Semana da Inclusão em Sorocaba. Ela é casada com Moisés Santos, mãe do Benjamin, do Beni, de 6 anos, que tem deficiências múltiplas, síndrome de Down, surdez e autismo. Ele também é cardiopata congênita corrigida. Com você, Gabi. E ela é grande gestora de tempo, porque para ser e fazer tudo isso, vai dar palestra para a gente depois. Você vai falar para nós como é que você dá conta de tudo isso, como gerir né? todo esse tempo. Mas, ó, eu quero chamar já para estar aqui com a gente. A gente vai começar com a Gabi. Quero que você anuncie mais duas convidadas aí com a gente, que estão aqui. Opa, peraí, então vou chamar essa aqui. Eu quero fazer Pode surpresa, chamar. suspense, gente. Peraí, suspense. Essa aqui e essa aqui. Exatamente. Adoro. Vamos lá. Então, conosco Porque o tema, agora. por que a gente vai chamar as três mulheres aqui? Porque é um tema que envolve as famílias e a questão do que a gente vai falar sobre autonomia, as variadas formas de autonomia e independência para pessoas com deficiência. Quem vem para cá, então? A ativista Adriana Araújo, mãe atípica, palestrante, cofundadora do Motiva Rio, que é um evento de entretenimento voltado para o público da diversidade e inclusão, empresária e mãe da modelo que hoje brilha nas principais passarelas de diversos países, eleita embaixadora da L'Oréal Paris. Está aqui com a gente também Maju Araújo. Olha ela chegando aí. Muito bem. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Maju, que prazer imenso estar aqui com você. Daqui a pouquinho eu vou nos bastidores para a gente trocar umas figurinhas aí, mas quero agradecer muito Adriana, Maju e Gabriela por vocês estarem aqui falando uma coisa tão importante, porque a gente vai falar sobre autonomia, sobre independência e principalmente entender, pessoal, que existem várias formas de autonomia e independência, não só para pessoas com deficiência, como para pessoas sem deficiência. Então, eu vou chamar a Maju e a Adri para ficar aqui do meu lado. E vou passar agora a palavra para a Gabriela, que tem a sua apresentação aí. A Babi vai ficar aqui comigo e daqui a pouquinho a gente vai trocar figurinhas aqui. Fica à vontade. Bom, mais uma vez, não sei se a gente já passou do meio-dia, mas bom dia, boa tarde a todos e todas e todes. Gratidão mais uma vez ao Alex pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco das minhas vivências, um pouco das minhas dores e também das minhas vitórias e conquistas, né, com a minha família. Mais uma vez, eu sou a Gabi Pereira, sou idealizadora do canal Família Atípica. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, esse tema, as mais variadas formas de autonomia, não, já está aqui, né? E essa é a minha família, meu esposo Moisés, eu e o meu filho Benjamin Luiz, que é uma criança de 6 anos, que tem um combo, né, de deficiência. Ele faz parte do grupo de deficiências múltiplas. A primeira que a gente teve o diagnóstico, todas ele nasceu, tá, gente? Isso é muito importante da gente saber. Mas os diagnósticos, eles vieram foram processos, né? Então, a síndrome de Down veio com 50 dias, a surdez com 1 ano e 9 e o autismo faz 2 meses que a gente conseguiu fechar esse diagnóstico. Deixa eu passar aqui, que eu não estou habituada, gente. Isso aqui é muito chique para mim, estou tentando relaxar, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Falando sobre autonomia e independência, eu peguei isso do dicionário, né? Porque quando a gente fala de autonomia e independência, a gente está pensando em quem? Quem é o corpo que a gente está pensando? A gente está pensando num corpo, né, idealizado, que é aquele corpo padrão, de perfeição. Então, lá está dizendo que a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. E a independência é estado de condição, caráter do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou algo. E quando a gente está falando de pessoas atípicas, né? Então, vamos colocar autonomia, como já foi falado aqui anteriormente por uma das mães, a gente está falando sobre os desejos, as vontades daquela pessoa.
o prato preferido, qual a roupa quer colocar, a vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, de passeio, se está gostando daquele profissional ou não que está atendendo. A independência, muitas das vezes, tem a ver com seu filho já anda, seu filho já desfraldou, seu filho já come sozinho. E isso é algo que a gente sabe que dentro da maternidade atípica, a gente não tem um tempo. A gente tem uma cartilha muito linda para as crianças, típicas. Com 6 meses senta, com 2 anos, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. E para as crianças atípicas, isso nem sequer é pautado quando nós estamos grávidas, e a gente está fazendo ali todo aquele acompanhamento com o ginecologista. Isso não é falado, a gente não sabe. E aí, quando essa criança nasce, o que acontece? A gente toma aquele susto, porque o médico vem, olha, talvez o teu filho, pode ser uma criança que não vai ser normal. Mas quem é normal nesse mundo, Já faço a pergunta, quem que é normal? Então, a gente está hoje num processo de desconstrução social. E esse processo é sair daquele lugar da mãezinha especial, aonde foi nos colocado socialmente aquela mãe que está sobrecarregada, cansada, acabada, mas ela tem que colocar uma capa de guerreira e falar, olha, eu dou conta de tudo. E aí a gente percebeu, como mães, que estamos nessa questão de desconstrução, que esse termo especial, ele nos cabe sim. Desde que você esteja falando que somos especiais pelo simples fato de sermos mulheres e a gente poder gerar um outro ser humano. E não porque aquela criança nasceu com algum tipo de condição. Então, todas as mulheres são mães especiais. Mas, para que a gente consiga fazer políticas públicas, para que a gente consiga que os direitos dos nossos filhos sejam respeitados, a gente precisa ter um nome. E um nome que, de fato, a gente possa dizer, esse nome me representa. Então, muitas de nós, mães, que têm filho com deficiência, não estamos mais aceitando o termo pejorativo de mãezinha especial, a escolhida por Deus. Não, somos mulheres, seres humanos, que temos a nossa individualidade e a nossa humanidade. Cansamos, nos entristecemos e, muitas das vezes, nós também estamos precisando de apoio. E eu sempre costumo dizer que as pessoas com deficiência é um grupo de minorias sociais onde existe uma pessoa que está por trás. E, normalmente, são mulheres. E essas mulheres estão invisibilizadas. A partir do momento que nasce uma criança com deficiência, acabou a nossa vida. Nós não temos mais o direito de sermos mulheres, não temos mais vida sexual, não podemos mais sentar numa roda de amigo e tomar uma cerveja. Somos julgadas todos os dias pelo simples fato de ter uma criança com alguma condição. Passando aqui. E para que a gente entre nesse assunto, nós precisamos, como mães, e talvez você que está me assistindo e tenha pretensão de ser mãe, é bacana que você saiba que você possa ser uma mãe atípica e naturalizar isso. Isso precisa ser naturalizado socialmente. Porque quando a gente descobre, vem aquela equipe médica e aí coloca a gente num patamar de, nossa, olha, vai... difícil, que dó, tadinho. Então, a gente precisa entender que o corpo do outro não é a nossa propriedade, mesmo que ele esteja sendo gerado no seu. O corpo do meu filho não é meu, não é a minha extensão. A extensão dos meus membros é os meus braços, a minha cabeça, o meu pescoço, os meus olhos. O meu filho é um outro indivíduo com as suas particularidades e as suas individualidades que precisam ser respeitadas por mim e pelo seu pai e pela sociedade de modo geral. As condições sociais e as barreiras é a principal barreira que uma família atípica enfrenta para que os principais passos de independência sejam inseridos na primeira infância. Eu estou aqui, gente, representando famílias atípicas de periferias, favelas, pessoas que têm a questão racial também, famílias pretas, e que faz parte de uma questão social de baixa e baixíssima renda. Então, estar aqui hoje é, de fato, quebrar protocolo, porque não é fácil a gente
ocupar um espaço desse. E quando eu desafiei o Alex Duarte em março, questionando por que ele só trabalhava com pessoas com síndrome de Down branca, e ele atentamente se inclinou para me ouvir e explicar a situação e começar a aprender, a gente começou a ter uma troca muito bacana e foi um processo muito legal que fez com que hoje eu estivesse aqui, né, ocupando esses espaços onde a gente sabe que a grande maioria das mães que são da periferia, da favela, são mães, né, racialmente pretas. Quando eu percebi que que eu tinha que dar autonomia para o Beni, primeiro, ainda no meu ventre, quando ele dava sinais que queria nascer antes do tempo biológico. O Beni, com 6 meses e meio, ele virou. Quando eu comentei isso com as pessoas, todo mundo falou assim, imagine, a criança não vira nesse período. Eu falei, virou. Fui no médico, o Beni já tinha e queria nascer. Fui afastada do trabalho para que o Beni, né, para que eu segurasse. O Beni estava marcado para nascer no final de junho. Ele nasceu no dia 1º. E no último dia do mês de maio, eu ali conversando com a minha barriga e sentindo o Beni, eu falei, amanhã você nasce. Porque o Beni me chutava muito, falando, eu quero sair daqui. E sabe por que o Beni estava fazendo isso na minha barriga? O Beni é uma criança cardiopata. Se ele passasse daquele dia, ele ia morrer. E eu teria muito mais complicações. Então, ele teve que nascer naquele momento, através de um parto fórceps, onde a gente salvou a vida dele naquele primeiro momento. Sempre acreditei que ele poderia ser estubado e mamar peito livre demanda, e foi assim até quase seus 2 anos. O que é estubar? Uma criança, quando vai para a UTI, ela coloca um caninho de oxigênio para que auxilie ela na respiração. Então, eu sempre acreditei. Então, quando os médicos chegavam para mim, de hoje seu filho não passa, eu falava, filho, é você que disse vai ou não partir. Se você, dentro de você, falar, não estou aguentando mais isso aqui na UTI, vá. Já fui mãe o suficiente. Mas se você acha que você vai sair daqui para você crescer e ser autor da sua própria história, saia desse tubo. Outra questão, nunca deixei que a minha fé me fizesse negar a ciência. E foi assim que ele fez 2 cirurgias cardíacas. A nossa fé, independente de qual é o teu sagrado, ela não pode interferir naquilo que são as possibilidades científicas. Se para o Beni estar hoje respirando e com o seu coração 0 bala, ele precisou passar por 2 cirurgias. Eu exerci a minha fé, eu juntei milhares de pessoas no Brasil inteiro para assinar um abaixo-assinado, que é um dos maiores da plataforma digital, 257 mil assinaturas para ele ter a cirurgia, e ao mesmo tempo eu estava mobilizando pessoas de todas as religiões, inclusive pessoas que são ateus. De olhar para mim e falar, eu não acredito em nada, mas eu olho para você e vejo a tua luta, eu acredito nela. Nunca deixei ele ser estimulado por terapeuta sem antes observar como ele se sentia sobre os profissionais e ambiente. A gente sabe que os nossos corpos pretos, eles são os corpos mais violentados desde a hora que nasce até o último dia das nossas vidas. E eu sempre tive esse cuidado com o Beni, por quê? A gente sofreu muitas questões de violência dentro da UTI, principalmente falas violentas. E a gente precisa entender que a violência não é só a violência sexual. Existe a violência da fala, o modo que você olha quando você vê o diferente. A gente que é preto, a gente sabe do racismo na maneira que vocês olham para a gente. Quando a gente chega em determinados lugares, a gente sabe. Né? Então, por isso que existem várias formas de racismo, de capacitismo, de homofobia. Né? E todas as vezes que eu levava meu filho a uma instituição, eu nunca deixei que a instituição falasse, não, o seu filho tem que entrar e você vai ficar lá fora porque ele tem que tirar vínculo. Não, o filho é meu, pari eu, lutei eu por ele. Vou entrar junto, não conheço o profissional, como assim não vou entrar? E mais uma vez mudei protocolo em Sorocaba. Mães não entravam para ver seus filhos em terapia. Comecei a incentivar as mães, né, sentada para o Beni fazer terapia. E foi aí que eu percebi um profissional, né, com o meu filho com 5 meses, me olhando e dizendo que ele não poderia mamar peito, que eu teria que deixar o menino no chão para poder ele ter mais independência e autonomia. Como que eu ia deixar uma criança
recém-operada para fazer uma outra cirurgia no chão com hipotonia. O Beni é uma criança muito hipotônica, que é os músculos frouxos. Como que eu ia deixar? E o Beni sempre me sinalizou. O Beni não é verbal, ele não fala português. Mas o Beni me sinalizou. Toda vez que ele ia com esse profissional, o Beni chorava. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Mais aqui? Ok. E nisso, quando o Beni me sinalizou através do choro, eu entrei na sala, o profissional estava forçando o meu filho a sentar com 5 meses. O Beni sentou depois de 1 ano e está tudo bem. Está tudo bem. E naquele momento, né, eu fiz uma revolução dentro daquela instituição e tirei meu filho de lá. Infelizmente, a gente sabe que muitas instituições não têm um compromisso de fato com a pessoa com deficiência. Elas veem as crianças com deficiência como produto para conseguir recurso, muitas vezes público, privado, e violentar aqueles corpos. E eu nunca deixei com que isso acontecesse com meu filho. Não são todas, mas existe. Tenho cuidado para não insistir demasiadamente em tecnologia assistiva. Meu filho também é uma criança surdo, passou por outra violência em outra instituição. Ah, seu filho é surdo, vamos mandar ele para colocar o aparelho. Vamos colocar o aparelho. No SUS, gente, não existe aparelho adaptado para criança com síndrome de Down. O canal auditivo da criança com síndrome de Down é diferente das crianças típicas, não tem. E para a gente que vai depender 100% daquele recurso, a gente não tem como manter. Eu não tinha e não tenho até hoje como manter um aparelho. Eu já conhecia Libras. O que é mais viável para uma família pobre da periferia? Aparelho ou Libras? A Libras. Levei o Beni com 3 anos para Libras, depois de tentar 1 ano e 6 meses, meu filho tendo crises fortes, jogando aparelho, quase engolindo peças do aparelho. Né? E quando tomamos a decisão, eu e o pai dele, ainda fomos ameaçados por uma psicóloga. Você não quer que seu filho escute? Eu olhei para ela, não. Eu não quero que meu filho não morra de fome. Porque naquele momento eu tinha que escolher dar de comer, fralda, ou o meu filho ouvir. E estava tudo bem para a gente o Beni não escutar. Ele é surdo e para a gente está tudo bem. Crio brinquedos com materiais reutilizáveis. O Beni, quando ele começou, eu conheci o Alex assim, porque eu sou aquele tipo de pessoa. O médico veio para mim e falou assim, seu filho é cardiopata. Eu só olhei para o médico e falei, e aí, faz o quê? Cirurgia. E como que é a cirurgia? Onde eu corro? Para onde eu vou? Não tive tempo para luto, porque já nasci na luta. Então, eu tinha que lutar para o meu filho estar vivo. E foi a mesma coisa quando eu descobri que meu filho precisava fazer estimulação precoce. Eu não tinha. Então, eu fui para o Google, fui para o YouTube. Então, eu ficava... Então, tá aqui hoje, me traz lembranças da UTI, porque lá dentro eu vi pela primeira vez o Alex Duarte. E eu fui ali aprendendo, junto com outros sites também, que fala sobre a questão da estimulação. Eu falei, não tenho dinheiro para Fisher Price, para marcas caras. Vamos fazer os brinquedos do Beni. E foi assim que nasceu todos os brinquedos de materiais reutilizáveis do Beni. Infelizmente, eu acabei esquecendo um livro que eu lancei esse ano, que é um livro, inclusive, que eu fiz em parceria com a Denise da Fulelê, todo adaptado, mas ele tá no meu perfil. E a gente criou para ensinar o alfabeto em Libras, em Braille e em português. A inserção do Beni nas atividades da vida diária dentro de casa. Muitos pais não colocam seus filhos para fazer isso, porque a sociedade em si já nos educou para incapacitar as pessoas com deficiência. E o Beni, a primeiro momento que eu percebo que ele tem algum tipo de independência, eu nunca mais faço. Beni já sabe chegar da escola, tirar o uniforme e colocar no cesto de roupa suja. Você acha que eu faço? Não faço. Ele faz. Ele já sabe tirar a sandalinha e me dá para eu passar o álcool. Eu faço isso, depois ele guarda onde tem que ser guardado. Beni já sabe me sinalizar que quer água, quer comer, que quer tomar banho. Ele tem toda uma rotina, desde que ele saiu da UTI, e a gente segue essa rotina dele. E tem muita coisa que eu não ensinei. Como ele é surdo, ele é muito visual também. Então, ele presta muita atenção no que a gente está fazendo. E, às vezes, ele faz, eu falo, mas filho, eu não nem te ensinei isso. Aí eu falo, boba eu, que acho que meu filho é bobo. Como o Beni tem se tornado independente? Também dentro da UTI, eu sempre conversava sobre ele não se sentir pressionado a estubar. O Beni precisava fazer uma cirurgia. E para ele fazer essa cirurgia, ele tinha que parar de ter febre dentro da UTI. E eu falava para ele, filho, no momento certo vai acontecer e você vai fazer. E a gente viajou para uma outra cidade.
ele tinha que ficar sem febre 24 horas. Um dia antes da cirurgia, o Beni ficou sem febre. E de lá para cá, nunca mais o Beni teve febre de 39 graus. Então, foi um processo bem longo, quase ele 1 mês. Quando fez 1 mês que ele estava na UTI, os médicos sempre falando, ele tem que fazer, senão ele vai morrer. Eu falei, tem que ser o tempo que ele decidiu, o corpinho dele reagir. E ele reagiu no momento, né, que foi apropriado. Com 4 meses, a gente já saindo da UTI, levamos o Beni para passear num parque aberto que tem lá em Sorocaba. Sorocaba é a cidade dos parques. E ali, naquele lugar, eu mostrei para ele, filho, esse local aqui é seu por direito. Esse lugar aqui, você vai poder passear muitas vezes e a gente vai poder passear em muitos outros lugares. Independente de ter adaptação e inclusão ou não. O seu corpo é um corpo político. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão se incomodar porque elas não fizeram a adaptação para você estar ali, e não o contrário. Fiz todas as estimulações precoces necessárias dentro das minhas possibilidades. Cada fechamento diagnóstico encaramos com uma porta aberta. Fechamento diagnóstico, gente, não é para que a gente feche portas. Ela se abre para que a gente perceba as infinitas possibilidades de direito que as pessoas com deficiência têm. E eu fiz isso com o Beni, então, cada diagnóstico, a gente faz um bolo. Quem acompanha a gente sabe que a gente põe um bolo e a gente canta, a gente dança, a gente vibra. Cada desenvolvimento adquirido, a gente não mais ajuda o Beni. E o incentiva sempre a fazer sozinho, como eu falei anteriormente, no caso dele já chegar da escola e saber que tem que colocar o uniforme no cesto de roupa suja. Sempre levamos ele para ocupar os espaços de lutas e lazer. Decidimos ensinar nossos princípios e valores sem interferência de nenhuma religião. E, para finalizar minha fala, para todos vocês, rainhas, mulheres pretas ou não, da periferia, de todas as classes sociais, entenda que você é potência e que você pode estar nos lugares ocupando, que teu filho pode estar nos lugares, tendo ou não. A inclusão e a adaptação só vai ser feita pelo sistema quando a gente parar de esconder os nossos filhos. Ah, mas não tem inclusão. Quem tem que se incomodar é quem fez evento e não colocou inclusão. Alex está incomodado com o evento? Tem inclusão, não tem, Alex? Todo mundo que está chegando aqui para falar está se sentindo respeitado, porque tem inclusão, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização. Então, vou deixar a minha frase aqui para vocês, né? A foto do Beni, né? Em um dia que ele estava se divertindo. Então, seja o tipo de manhã típica que, quando seus pés tocam no chão, a cada manhã o sistema diga: droga, ela acordou. Muito obrigada. É sempre bom te ouvir, né, Gabriela? A gente troca muitas figurinhas, eu e a Gabi, por WhatsApp. A sua fala é muito forte, você é uma mulher muito empoderada. E entender, eu acho que quando o Beni chegou para você, e você foi identificando todas as deficiências que ele tinha, né, e você viu isso como uma interseccionalidade, entender que são identidades e características dela, você não deixou a peteca cair, não deixou que a sociedade capacitista tomasse conta, né, dessa questão que nos empurram a temer a diferença. Então, para nós, te ouvir aqui foi um grande presente. A Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro tem uma honra de ter você aqui com a gente. Muito obrigado.